Pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar mais uma aula da nossa residência, do Hospital Célio de Castro. Hoje o tema é dissecção aguda de aorta, tá? Eu vou falar brevemente de outras síndromes aórticas, mas a estrela aí do assunto é a dissecção, né? É uma aula bem objetiva, acho que vai ser um pouco mais curta do que o habitual, e ao final a gente tira algumas dúvidas. Bom, as referências principais dessa apresentação são, é, na parte de baixo aí, vocês estão vendo, isso é um apanhado, isso é um consórcio de centros de pesquisa que aglomeram uma quantidade imensa de dados, né, considerando que é uma doença não muito comum. É inteligente que se faça esse tipo de coisa. Eles juntaram vários centros de vários países e eles propõem, planejam algumas linhas de pesquisa, avaliam os dados de forma conjunta. Isso cria um banco de dados importante, tá? Para a gente entender melhor essa patologia. Além disso, os caminhos propedêuticos e terapêuticos, eles que estão descritos aqui, eles advêm desses dois guidelines. O europeu, que está aí para fazer 10 anos, e o americano, tá? Que é de 2022. Aqui um breve roteiro da aula. Primeiro vamos falar sobre algumas definições, epidemiologia, fisiopatologia, fatores de risco, as classificações, a apresentação clínica, o diagnóstico, o manejo inicial, a parte que normalmente nos cabe, o tratamento cirúrgico, percutâneo, e vamos fechar com as mensagens finais aí para as principais informações para levar para casa. Então, em relação à definição, eu queria só trazer aqui, resgatar um pouco da anatomia. Claro que isso aqui é uma simplificação, né? Óbvio, mas alguns conceitos são importantes, né? A aorta, ela começa ali na junção sinotubular, tá? É a junção da válvula propriamente dita, com a aorta ascendente, tá bom? Então, essa primeira porção se chama aorta ascendente, ela é muito relevante para essa patologia, porque boa parte acomete, começa aí. Isso tem uma importância até terapêutica, né? De decisão terapêutica. Depois a gente tem o arco aórtico, e dele a gente tem o tronco braquiocefálico, em primeiro lugar, que subsequentemente vai dar origem à carótida direita e à subclave direita. Seguindo, a gente tem a emergência da carótida esquerda e subclave esquerda. E aí a gente fecha esse segmento do arco aórtico, começamos a aorta descendente, tá? Então, essa porção intratorácica e abaixo do diafragma, porção abdominal, ela, claro que tem, novamente, isso é uma simplificação, você tem várias artérias ali que vão irrigar a medula, por exemplo. Isso tem uma implicação clínica, né? Mas os maiores vasos são o tronco celíaco, a mesentérica superior, as renais e a mesentérica inferior, tá bom? E aí, olhando um pouco mais de perto, a gente vê que o vaso ele tem três túnicas, três camadas, né? A mais externa, a adventícia, a intermediária, a média e a íntima, tá? Importante aqui destacar, né, que a íntima realmente é uma porção mais fina, mais, vamos dizer assim, frágil. A túnica média, ela é formada por uma porção de musculatura lisa e uma matriz extracelular ali, com colágeno, enfim, material amorfo, que dá sustentação para essa camada de musculatura lisa, tá bom? Nós vamos entender por que isso aqui é importante, tá? Então, aí, as definições dessas principais síndromes aórticas,
A mais importante é a dissecção, quando ocorre a ruptura da íntima, e isso permite que o sangue da luz do vaso penetre atravesse a íntima e penetre na túnica média e vá formando um lúmen falso, um novo lúmen. A aorta ela fica dividida e esse lúmen falso ele pode ir se estendendo, se estendendo, se estendendo ao longo do tempo, tá? O hematoma intramural, a gente diz que ele acontece quando eu tenho um acúmulo, um extravasamento de sangue para a média, sem que haja ruptura da íntima. Isso acontece porque o vaso vasorum que irriga ali aquelas células das camadas da média, né? Ela está na adventícia, na média também. Ela, por algum motivo, ela se rompe, extravasa sangue ali, mas eu ainda tenho uma integridade da íntima, tá? E uma outra situação é a úlcera penetrante, que é quando eu tenho uma ruptura da íntima, mas eu não tenho aquela progressão, uma progressão relevante daquele sangramento na média. Eu tenho basicamente a quebra da integridade da íntima sem uma progressão ali da lesão na camada média, tá bom? Bom, epidemiologia. Eu trouxe aqui alguns dados. No Brasil, a incidência das dissecções, né, A e B, são estimadas em 4,9 a cada 100 mil mulheres ano e 5,6 para homens. A prevalência, isso aqui, claro, é um apanhado de estudos e tudo mais. Vocês imaginem a quantidade de viés que tem para eu trazer essa informação aqui, né? Para chegar a essa informação. Prevalência relatada na dissecção aórtica após autópsia é de 1 a 3%. Isso quer dizer que todo mundo que morre quer dizer, tem 1 a 3% das pessoas que morrem têm dissecção? Não. As pessoas que vão para o estudo, para uma autópsia, geralmente estão numa situação atípica, né? Então, é claro que esse número aqui ele é superestimado. Taxa de mortalidade é de aproximadamente 1% por hora e 50% no terceiro dia para dissecção não tratada. Isso, claro, para uma situação geral. Alguns tipos particulares são muito piores, né? E, basicamente, nós temos uma distribuição de 2/3 para o tipo A e 1/3 para o tipo B. Nós vamos olhar o que são esses tipos aí melhor. Então, a fisiopatologia tem dois fatores principais relacionados à dissecção. Primeiro, uma fraqueza estrutural da parede aórtica, não só da íntima, mas da média, tá? E um aumento da tensão da parede, ou seja, uma situação de aumento de hipertensão com uma fragilidade do vaso. E essa questão dessa alteração de pressão é tão relevante que existe até um predomínio do acometimento pela manhã, quando normalmente você sai de uma situação pressórica para uma muito maior em um curto período. Então, a gente supõe que a explicação para acontecer mais de manhã seja essa. E em relação à fragilidade estrutural, isso vai explicar alguns fatores de risco que eu vou citar mais para frente, tá? É incerto se o evento inicial é ruptura da íntima com dissecção secundária ou a hemorragia dentro da média com a subsequente ruptura da íntima. Vocês entenderam? Assim, não se sabe, é possível, inclusive, que haja esses dois mecanismos, pode acontecer de um jeito ou do outro, mas pode romper a íntima e entrar sangue lá dentro da média e dissecar, ou sangrar dentro da média, romper a íntima e permitir que uma grande quantidade agora de sangue entre para dentro da parede do vaso. O sangue sob alta pressão passa através da ruptura, separa a íntima da média ou da adventícia e cria um falso lúmen. A dissecção pode se propagar proximal ou distalmente, a partir da ruptura inicial.
e pode envolver a válvula aórtica, as coronárias, os ramos da aorta torácica e abdominal. Essa propagação, ela é responsável por muitas das características clínicas, né? Então, desde da apresentação, a queixa mais frequente, que é dor, né? Dor no peito, sintomas neurológicos, a depender se eu acometo carótidas, os vasos que suprem a medula. Então, esse acometimento secundário, a partir da dissecção, ele é responsável por as catástrofes possíveis aí relacionadas. Uma pressão média mais elevada no lumen pode causar compressão dinâmica ou estática e oclusão do lumen verdadeiro com má perfusão dos ramos, tá? Então, levando à isquemia dos órgãos alvo. Então, aqui é uma representação, tá, de como há um desarranjo da túnica média e esse desarranjo, então, ele provém tanto como uma degeneração aterosclerótica, como em condições de inadequação do tecido conjuntivo, tá? Então, tudo que fragiliza aquela parede, ela facilita o início da dissecção e a progressão, né? Vamos ver se o videozinho vai rolar aqui. Então é isso, rompeu a íntima, entrou sangue onde não devia e separou as camadas da parede aórtica. E aí, aqui ele completa com tratamento já, não era o objetivo aqui dessa parte. Bom, fatores de risco. Então, aqui, isso vem daquele IRAD, que é aquele banco de dados de dissecção, tá? Então, vamos pular para cá. Olha só, vocês veem que hipertensão é de longe o principal aqui, né? Tá? E a síndrome de Marfan, ela está aqui só com 4.4, mas isso muda muito quando eu pego pacientes mais jovens. Então, abaixo de 40 anos, estima-se que até 50% tem alguma doença do tecido conjuntivo, tá? Só. Então, opa, perdão. Então, vocês estão vendo aqui esses principais fatores de risco e dos quais vale a pena destacar a hipertensão, né? As classificações. Classificação temporal, muito tranquila, hiperaguda, 24 horas, primeiro dia, aguda do segundo ao 14º, subaguda de 15 a 90, crônica acima de 90 dias. E a classificação anatômica, a primeira é a classificação de DeBakey, ela diz principalmente a respeito de onde inicia-se a ruptura, tá? E vou tentar explicar aqui. Então, o tipo 1 é essa que se origina na aorta ascendente e se propaga, incluindo o arco aórtico, tá? Então, se começou na aorta ascendente e progrediu, pegou outras porções da aorta, já é tipo 1. Tipo 2, a ruptura ela se restringe à aorta ascendente, tá bom? A tipo 3, a ruptura se origina na aorta torácica descendente e se propaga mais frequentemente distalmente, mas não 100% das vezes. E aí tem uma subdivisão, 3A, ela se limita à aorta torácica descendente, e a 3B, quando eu tenho uma extensão dessa lesão para baixo do diafragma, tá bom? Mas essa é uma classificação, né, clássica e tudo, mas para a gente acaba que aqui tem mais importância é a de Stanford. A Stanford, ela basicamente quer saber se acometeu a aorta ascendente ou não, tá? Se acometeu, é tipo A, se não acometeu, é tipo B. Bom, é mais simples e tem mais utilidade prática para a gente.
Foi proposto recentemente uma nova classificação da Sociedade de Cirurgia Vascular e Torácica. É interessante, mas ainda não sei se para a gente aqui teria tanta importância. Eu acho que é interessante para eles lá, entre eles se comunicarem, né? Porque ele divide A, B, mas ele tem um primeiro número que me fala onde começou e um segundo número que fala onde terminou o acometimento, tá? Da dissecção. Isso certamente tem importância no planejamento cirúrgico, é, busca pela material que fosse utilizado, enfim, para a gente tem tanta importância. Apresentação clínica. De novo, o principal sintoma é a dor, tá? Então, vocês viram ali antes, né, que isso tem um percentual que muda de acordo com a fonte, mas cerca de 90% dos pacientes vão ter a queixa de dor, tá? Ela é classicamente descrita como rasgando, mas a descrição, né, o apanhado do IRAD é mais como se fosse um esfaqueamento. Eu nunca fui esfaqueado, eu não sei dizer assim, né, qual que seria essa diferença de forma bem clara. O tipo A predomina em tórax anterior e o B em dorso, tá? Isso é uma dica aí que pode ajudar, mas vamos ver algumas limitações. Olha só. A dor no peito. Tipo A, 80% dos pacientes têm, tipo B, 70%. A dor dorsal, né? 40% tipo A, 70% tipo B. É uma dor de aparecimento abrupto, tá? Então, é instalação rápida. E aí, depois você tem outras dicas possíveis. Vale a pena aqui destacar que o tipo A, ele pode, é bem frequente, inclusive, o acometimento da válvula. Vocês verem aqui 40% a 75% com regurgitação aórtica, tá? Então, é muito comum, quando eu tenho uma dissecção tipo A, ter um acometimento aórtico, da válvula aórtica. E aqui eu trouxe algumas razões de verossimilhança para vocês utilizarem aí no pensamento bayesiano de vocês. Essa dor, né, descrita ora como rasgando, esfaqueamento, tem uma razão de verossimilhança positiva de 10,8. Uma dor que migra, ou seja, começou o tórax anterior, ela foi progredindo para dorso, descendo para o abdômen. Então, essa característica ela tem uma razão de 7,6. O aparecimento súbito de 2,6, uma história de hipertensão 1,5. E ao exame físico, claro, eu parto já de uma situação em que eu estou pensando em dissecção. E junto disso eu vejo um déficit neurológico. A razão de verossimilhança aplicada a esse paciente é de 33 vezes, né? Uma razão de 33. Um sopro diastólico aqui, né? Que é o acometimento da aórtica, e um déficit de pulso, tá? Diferença de pressão, tudo mais, 2,7. Bom, diagnóstico. Vamos falar um pouco de diagnóstico. Aqui coloquei o fluxograma do consenso europeu, tá? O americano, apesar de ser mais novo, ele fala de uma forma um pouco, assim, não muito incisiva, não organiza tão bem, tá? Vou tentar explicar aqui, vou passar para os slides seguintes, mas antes de passar, eu queria falar da ferramenta de avaliação clínica, de probabilidade clínica, que ela é utilizada quando você está ainda começando a organizar o seu pensamento diagnóstico. Então, eu aplico a ferramenta. Vocês estão vendo meu mouse? Deixa eu ver vocês respondendo. Vocês estão vendo o mouse? Então, se eu tenho um paciente instável, possivelmente eu vou seguir outro caminho, um caminho mais célere aqui, tá?
Se não, eu posso aplicar o meu score de probabilidade clínica e aqui está um pouco confuso, mas basicamente funciona assim. Se eu tiver um score de 0, eu posso fazer um dímero D, e se o dímero for negativo, esse cara provavelmente, muito provavelmente, não tem dissecção. Vocês vão ver o quanto é provável que ele não tenha. Se ele vem de 1, eu posso complementar com um raio-x de tórax e um eco transtorácico. Se os três, então, dímero D, eco, raio-x vierem negativo, eu também consigo afastar. Se eu tenho um score que é diferente de 0 e de 1, eu tenho que partir para uma propedêutica um pouco melhor. A sugestão deles, dos europeus, é de partir para um eco transtorácico primeiro, tá? Porque existe uma boa chance de você dar o diagnóstico ali, tá bom? Mas a gente vê que, via de regra, quando isso não acontece, eu não dou o diagnóstico, ou eu já quero partir para um diagnóstico mais rápido, eu vou para uma TC, tá? Por que que aqui, para a nossa realidade, é um pouco diferente? Lá, o eco transesofágico deve ser um pouco mais fácil de conseguir, um pouco mais rápido. Aqui no Brasil, eu acho que fica mais rápido você colocar o cara na tomografia e, sabe, aquele negócio, liga pro cara, cadê? Não tá, vem, não sei o quê. Lá deve ser mais disponível, tá? Mas vamos tentar melhorar aqui o pensamento sobre esse fluxo diagnóstico aqui, tá? Vamos dar uma lida aqui nas recomendações. Em todos os pacientes com uma dissecção suspeita, essa avaliação pré-teste, né, essa score de probabilidade pré-teste, ele está recomendado, tá? 1B, tá? Vocês veem que é para usar, né? E aí, no caso de suspeita com isso. E aí ele traz para cá a possibilidade, nesse laboratory testing, essa primeira recomendação é a utilização de biomarcadores para ajudar a gente nesse fluxo de diagnóstico, tá? No caso de baixa probabilidade, um dímero D negativo deve ser considerado como descartando aí essa hipótese, tá? No caso de uma probabilidade intermediária, com um dímero positivo, aí eu parto para a imagem, óbvio, né? Então, eu tinha uma probabilidade intermediária, fiz um dímero, deu positivo, eu tenho que seguir adiante, tá? E os pacientes com alta probabilidade, eles não devem fazer dedímero, né? Vocês lembram de que essa lógica aqui, né? É a mesma lógica da investigação de TEP, tá bom? Bom, então o que que é essa minha ferramenta clínica de probabilidade pré-teste? Não é muito bom usar isso pré-teste, não, porque isso aqui é um teste, né? Mas vamos lá. Existem outros, tá? Mas o mais famoso e aquele que é citado nos guidelines é o ADDRS, tá? Então, como é que funciona? Para cada box desse aqui, para cada situação dessa, eu atribuo um ponto se eu tiver qualquer um dos integrantes desses boxes, tá? Então, óbvio, eu posso ter 0, não pontuo em nenhum desses campos, ou 3, tá? Ou até 3. Então, quais são os boxes? Condições de risco: síndrome de Marfan ou qualquer outra doença de tecido conjuntivo, história familiar, uma doença de válvula aórtica conhecida, uma manipulação aórtica prévia, um aneurisma conhecido prévio, as características da dor, tá? Então, dor no peito, no dorso, descritas como
o início súbito, uma intensidade muito grande e essa sensação de rasgando, esfaqueamento, tudo. E aquilo que eu observei na minha avaliação. O cara tem déficit de pulso, alteração, né, diferença de pulso, um déficit neurológico, um sopro, ou está chocado, óbvio, né, gente? Se eu estou aplicando isso aqui, eu não tenho outro motivo claro para o choque, né? Não adianta eu pegar isso aqui no paciente que está com um choque séptico, claro, eu já sei que é um choque séptico. Isso aqui é quando eu estou investigando, acreditando que pode ser dissecção, tá? Então, basicamente é isso. Se eu marquei qualquer um desses pontos aqui, nesses boxes, eu atribuo um ponto. Então, eu tenho de 0 a 3, tá bom? 0 ponto é o baixo risco, 1 ponto é aquele risco moderado que o guideline europeu sugere abordar com dedímero, raio-x e ecotransetorácico. O de baixo risco, como eu falei, só um dedímero negativo afasta. E 2 a 3 pontos, alto risco, eu tenho que partir para outra propedêutica, tá? Aqui é uma meta-análise da acurácia, que traz aqui para a gente a acurácia do dedímero, tá? E eu queria mostrar aqui para vocês a razão de verossimilhança negativa, tá? Se eu uso um cutoff de 500, tá bom? Então, minha razão de verossimilhança é de 0,079. Aí ele pegou aqui um extrato de estudos de melhor qualidade e isso virou 0,055. Vocês devem lembrar que se eu estou ali pensando de forma bayesiana e tem um nomograma de Feynman na minha cabeça, se eu utilizar uma razão de verossimilhança de 0,079, eu posso partir de muito alto, uma probabilidade muito alta e vou chegar no resultado final muito baixo. Agora, você imagina quando eu já estou no extrato de pacientes com baixa probabilidade, porque o meu ADD-RS era 0, e aplico isso e o dedímero está negativo. Então, de fato, faz sentido descartar o diagnóstico nessas condições. Bom, vou passar um pouco pelos métodos, tá? Os métodos de imagem. Raio-X, características do raio-X. É rápido, né? Baixa dose de radiação, pode ser feito no leito, mas tem uma sensibilidade baixa e uma também baixa especificidade, tá? É bom para avaliar diagnósticos alternativos, né? Às vezes o cara está com dor, você vai ver lá uma pneumonia, alguma coisa assim, um pneumotórax, tá? E aqui eu trouxe também a razão de verossimilhança positiva de um mediastino aumentado, tá? 3,4. De novo, partindo do pensamento bayesiano, já estou investigando, estou pensando, eu tenho uma razão de 3,4 positiva, tá bom? E aqui uma meta-análise que trouxe um apanhado geral dos métodos diagnósticos, vamos dizer assim, mais importantes, tá? Então, eco transesofágico, TC e ressonância. Vocês veem que eles são ótimos testes, né? Vocês veem na curva ROC deles, é assim, né? É excelente, né? Tem a descrição aqui mais pormenorizada. Olha as razões de verossimilhança aqui, ó. São muito bons os testes, tá? Mas cada um tem as suas particularidades e vou tentar falar um pouco sobre elas. A angiotomografia, então, ela é rápida, é disponível aqui no Brasil, tem essa excelente acurácia, necessita ali aquela transferência, né, para o centro de imagem e permite essa avaliação da extensão, de âmbito da aorta, mensurações bem precisas e, eventualmente, se esse trajeto de secção fosse estendendo, eu já fujo da capacidade do eco transesofágico de investigar, né? Aqui é
uma imagem de tomografia, vocês viram ali a luz verdadeira, a luz falsa, tá? Uma dissecção grande ali. Não sei se deu tempo para vocês enxergarem, deixa eu ver se dá para voltar. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Isso tudo é dissecção, tá? Beleza. O eco tem a vantagem de você conseguir levar o método até o paciente. Muitas vezes o paciente está grave, então isso é uma das justificativas para eu escolher o eco transesofágico. Então, se eu não consigo transferir, eu chamo o cara e faço no meu leito, né? Avalia também a função cardíaca, tá? E pericárdio, se tiver derrame pericárdico associado, tá bom? Deixa eu tentar dar o play aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui já é o início da dissecção, tá? Já é a luz. Tem um flapzinho e a luz falsa e a luz verdadeira. Tá bom? Aqui, ó. Mesma coisa aqui. Tá bom? Não necessariamente começou aqui, tá, gente? Pode ter começado mais distal e aumentado de forma retrógrada, mas como a gente vai ver, o importante é dar o diagnóstico de acometimento. Aqui já tem até derrame associado, não sei se vocês viram. Isso pode ser uma complicação, o cara pode morrer de tamponamento secundário à dissecção, tá? De novo, aqui o flapzinho. Joia. E a ressonância? Também é um excelente método, não usa contraste iodados, pode ser importante para alguns pacientes, também permite a avaliação de função cardíaca, de vasos, né, extensão de vasos de forma mais ampla. De novo, se eu tenho uma extensão abdominal, eu não vou conseguir ver com eco transesofágico, né? Está muito distante. Mas é demorado e tem uma disponibilidade limitada. Bom, manejo inicial. É basicamente isso que a gente tem que fazer, tá? Não tem muita coisa diferente disso aqui, não, tá? Então, há uma recomendação 1B para que esses pacientes sejam monitorizados com pressão invasiva, tá? Então, uma linha arterial para todo mundo que tiver com dissecção. E aí eu vou começar a minha terapia anti-impulso, tá? Então, eu começo a minha terapia anti-impulso pelo beta-bloqueador, tá? Eu beta-bloqueio antes de abaixar a pressão, tá? A importância disso é que, se eu abaixo a pressão antes, eu posso ter um efeito rebote, um aumento da frequência cardíaca compensatória a essa redução de pressão, tá? E aí eu, como o acometimento ele deriva do produto, então eu baixo a pressão, mas eu aumento a quantidade de vezes que está batendo ali na artéria, eu pioro a situação. Então, começar com beta-bloqueador, a gente tem como principais alternativas o esmolol, que tem a vantagem de ser um beta-bloqueador de uso contínuo, titulável, é muito mais fácil de você prever e ajustar a ação do remédio, e o metoprolol, que você vai fazendo, repetindo, pode não ser tão seguro fazer. Acaba que em muitos lugares é o que tem disponível, mas o esmolol certamente é mais seguro, é mais fácil de usar, tá? Os pacientes que têm contraindicação, eu posso usar o Diltiazem ou Verapamil. Lembrar do paciente que usa cocaína, né? Chega no contexto de abuso de cocaína, esse paciente ele tem contraindicação do beta-bloqueador, e o Diltiazem e o Verapamil são drogas recomendadas. E aí, se a minha pressão não abaixou para baixo daquilo que é o recomendado com o uso do beta-bloqueador, aí sim é a hora de entrar com o hipotensor titulável, tá? Escolha normalmente é o nitroprusiato, tá bom? E quais são esses alvos? Os alvos são frequência de 60 a 80 e uma pressão abaixo de 120. O menor nível que não comprometa o nível de consciência, ou seja, eu não quero deixar o cara hipoperfundido. Vocês lembrem que são pacientes que
são normalmente hipertensos, é o principal fator de risco. Se eu pego um cara hipertenso crônico e abaixo demais a pressão, ele vai ter lesão de órgãos-alvo, né? E, muito importante, para que eu não tenha uma perpetuação, uma amplificação da taquicardia, da hipertensão, eu tenho que aliviar a dor. E, nesse contexto, os opioides são as drogas de escolha. Bom? E aí, vou falar brevemente aqui do tratamento cirúrgico percutâneo. A dissecção tipo A tem como a cirurgia como o tratamento de escolha, tá? Então, basicamente, se é tipo A, eu vou operar. Algumas situações que eu posso não fazer, por exemplo, o paciente teve uma complicação, um mega AVC, uma senhora de 90 anos de idade, vocês entendem? Mas assim, se eu estou querendo investir no paciente, o tratamento de escolha no tipo A é cirurgia, tá bom? Então, aqui, ó, apesar das melhorias das técnicas cirúrgicas, a mortalidade perioperatória é de 25%, tá? E complicações neurológicas, cerca de 20%. No entanto, a cirurgia reduz a mortalidade em um mês de 90% para 30%. Então, vocês veem aqui por que é o tratamento de escolha. Aqui são as recomendações, tá? Mas é basicamente isso que eu falei. Então, 1B aborda de forma cirúrgica. Ele fala aqui recomendações para transferir para um centro de maior volume se o paciente estiver estável. Aqui, geralmente, né, a gente ou faz ou não faz, né? Se faz lá, é difícil, né? De você pôr esse cara para transferir, tudo, você vai acabar fazendo lá. Se o serviço tiver expertise, tiver gente que faça, né? Óbvio. E aqui o manejo tipo B, que é um pouco diferente. Ou melhor, é bem diferente. Para o tipo B, normalmente a estratégia clínica ela é bem aceita, tá? Desde que eu não tenha as complicações. Aí eu coloquei do lado aqui quais são essas complicações. Ruptura da aorta, óbvio que não dá para ser clínico, né? Oclusões de ramos, tá? Com malperfusão dos órgãos que são perfundidos por esses vasos. Uma extensão da dissecção, ela vai progredindo. Dor intratável, hipertensão incontrolável. Então, são situações que eu tenho que mudar a minha estratégia, não dá para ser clínica, tá? Então, ele fala, nos pacientes com dissecção tipo B, com ruptura ou outras complicações, a intervenção é recomendada. Nos pacientes com ruptura, na presença de anatomia compatível, a abordagem endovascular, em detrimento da cirúrgica, é recomendada. Então, vocês veem que, enquanto no tipo A era cirúrgico, não tem muita discussão, aqui o tratamento endovascular ele substituiu. Ele normalmente, a menos que eu tenha uma anatomia que eu não consiga, ou não tenha disponibilidade do material, isso pode acontecer, ela é a estratégia de escolha, tá bom? Ah, é isso. Isso, tá. De importante é isso. Bom, e aqui eu queria finalizar só trazendo os pontos-chave aqui, que são a dissecção da aorta pesadinha comum, ela tem grande letalidade. Então, para a gente ali, de vez em quando acontece, né? Chega lá para a gente, lá no Célio de Castro, e a gente vê que a letalidade, de fato, é bastante alta. A dor é a principal queixa, ela tem esse caráter de ser abrupto e descrita como esfaqueamento, né? Quando diante da apresentação suspeita, iniciar a sua abordagem utilizando a ferramenta preditiva, o ADDRS. Se deu zero, no caso de baixa probabilidade, eu peço um dedímero, se vier negativo, afasto, vou buscar outras coisas. No caso de intermediária probabilidade, complemento com eco e um raio-x. Nenhum deles
me fala a favor de dissecção, descarto. Alta probabilidade, eu vou partir para um diagnóstico com angiotomo ou um eco transesofágico, em especial se ele estiver instável. Dei o diagnóstico, coisa que nos cabe aqui em primeiro lugar é terapia anti-impulso. Então, eu vou controlar a frequência de forma prioritária, o beta-bloqueador é a droga mais importante, e adicionar demais hipotensores, se necessário, nitroprusiato. Lembrar das diversas complicações possíveis, então, tamponamento, regurgitação, AVC, IAM, hemotórax. A gente viu um caso de hemotórax recente, associado à dissecção. Tratamento cirúrgico para todos, do tipo A, exceto em caso de paliação. E o tipo B pode ser manejado de forma conservadora se há ausência de complicações. Do contrário, tratamento endovascular. Existe também aí alguma recomendação atualizada de fazer tratamento endovascular, mesmo tipo B não complicado, mas são casos aí para se individualizar. Acho que isso aqui sumariza o que eu queria trazer. Eu vou encerrar agora e abrir, se porventura tiverem algumas dúvidas. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite aí.